Olá, 145 cidades foram atingidas pelas chuvas, 6 mortes já foram confirmadas e a situação ainda é de alerta em Santa Catarina. Os temporais voltam a causar estragos no oeste também. Tem ainda o desenrolar do impasse na antiga rodoviária de Florianópolis, que hoje abriga comércios. As condições do tempo e mais informações a partir de agora, ao vivo, no seu SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Olha, as chuvas voltaram a cair com intensidade em Santa Catarina desde ontem. Algumas cidades no oeste e no vale registraram acumulados significativos. E o trabalho de recuperação nas cidades atingidas continua. Nós vamos ao vivo lá para a Defesa Civil do Estado falarmos com a Gabriela Mariotto, que atualiza para a gente agora como está a situação aqui pelo Estado. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos que acompanham o SC Acontece. 2 cidades catarinenses decretaram situação de calamidade pública, Rio do Sul e Itaió. E a gente tem 133 cidades em situação de emergência. Além disso, como você já destacou, 145 cidades já registraram alguma ocorrência em decorrência das chuvas desde o dia 4 de outubro aqui no estado. Ontem a gente atualizou, né? Tinham 4 óbitos registrados aqui no estado. Este número subiu para 6 óbitos. Foi registrada mais uma morte na cidade de Três Barras. Um homem morreu eletrocutado e outro na cidade de Calmon, depois de uma descarga elétrica. A gente está aqui na sede da Defesa Civil do Estado. Vamos conversar com o Coronel Armando, que é secretário da Proteção e Defesa Civil. Coronel, vou pedir para o senhor trazer para a gente quais são os alertas que a gente tem nesse momento aqui para o Estado, né? Depois de tantas semanas de chuva e mais uma semana com previsão de bastante chuva. Bom, então nós estamos no 4º período, na verdade, de chuvas desse mês de outubro. Os rios estão com nível elevado. Nós temos 27 bacias hidrográficas, então algumas cidades conviveram com alagamento, o alagamento vai e desce. Algumas cidades com enchentes, permanecem com enchentes. Essas cidades que você citou, Rio do Sul, Itaió e mais algumas cidades do Alto Vale. No norte do estado também tem cidades com enchente. E nós temos também o risco de deslizamento. O risco de deslizamento é aquilo que nos preocupa, porque não tem alerta. Quando a gente vê o movimento da água subindo, a gente se mexe, sai do local, sai da área de risco. Mas o deslizamento não. O deslizamento é movimentação de terra semelhante ao terremoto. Você é surpreendido com essa movimentação. Então, quem mora perto de morros ou que tem muro de arrimo próximo de casa, é importante estar acompanhando se há alguma drenagem, vazamento, se a sua casa não tem uma rachadura, se não tem uma árvore que mudou a forma dela. Então, estar atento a isso, se preparar, se preocupar, ter sempre uma rota de fuga. E, nesse momento, é importante as pessoas se prepararem como se fosse fazer uma mudança ou uma viagem. Separar algo básico, separar as coisas importantes e deixar em casa, principalmente aquelas que moram em área de risco e alagamento. A gente não pode dizer que a situação hoje está terminando, está dentro do 2º período, com chuva não tão intensa, mas com chuvas ainda, e nós vamos ter mais chuvas, e o nível dos rios está alto. Então, aquelas pessoas que estão em região de alagamento ou enchente têm que estar procurando ter atenção. Aquele que precisar sair de casa, foram abertos abrigos, mais de 178 abrigos abertos no estado. Essa estrutura do município, ela acolhe as pessoas e dá uma infraestrutura para passar nesse período de dificuldade. Tá certo. Muito obrigada, Coronel. Ficam, então, estas dicas, principalmente para as pessoas que vivem em locais em que existe esse risco de alagamento e também de deslizamento. Grazi, volto com você aí no estúdio. Muito bem, obrigada, Gabriela. E com certeza fica, então, o alerta, né? O Coronel Armando falou, a gente continua acompanhando. Inclusive, vamos falar também na situação lá no oeste do estado, porque as chuvas voltaram a afetar algumas cidades. O Rudinei vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Rudy. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos que nos acompanham. A previsão de temporal se confirmou, de acordo com o que já vinha sendo alertado pela Defesa Civil. Aqui no oeste do estado, diversos municípios foram afetados com destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos. Ainda na noite de ontem, os bombeiros trabalharam por aproximadamente 3 horas para liberar a SC-283, que liga os municípios de Riqueza e Mondaí. Diversas árvores caíram sobre a pista em pontos distintos. Em Itá, as equipes realizaram o corte de pelo menos 15 árvores.
Algumas delas estavam obstruindo a SC 154 em direção à Concórdia. Em Dionísio Cerqueira, os ventos fortes causaram o destelhamento de pelo menos 10 residências. O ponto mais crítico até o momento é em Chapecó, onde algumas escolas suspenderam as aulas por conta dos danos. Houve destelhamento em pelo menos 7 unidades. 4 delas estão fechadas. A orientação é para que os pais que puderem evitem levar os filhos para as escolas. O Corpo de Bombeiros confirmou ocorrências de destelhamentos e quedas de árvores em alguns bairros da cidade também. A Defesa Civil trabalha para atender a população. A Defesa Civil de Chapecó trabalhou intensamente nessa madrugada no fornecimento de lonas, onde mais de 85 residências solicitaram auxílio porque estava chovendo. 8 casas foram atingidas com árvores que caíram sobre essas residências. As nossas equipes do CEINFRA estão trabalhando no corte e retirada dessas árvores. Mais de 55 mil unidades de residenciais ficaram sem energia elétrica. Então, as equipes da Celesc trabalharam intensamente para a manutenção da estrutura e aproximadamente 3 horas e meia conseguiram reintegrar todos, instalar todos novamente. A Defesa Civil mantém agora o levantamento de danos. Há a possibilidade do decreto de emergência para a gente poder auxiliar escolas que foram destelhadas e solicitamos à sociedade que se mantenha organizada, se protegendo, porque teremos mais chuva durante o dia e intensificando a umidade do solo, os riscos de deslizamentos e quem mora em região ribeirinha, os cuidados com o deslizamento e a possibilidade de alagamentos. Em São Carlos, o temporal derrubou árvores e estruturas. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelas equipes. Aqui em São Miguel do Oeste, a chuva é intensa, mas sem estragos por enquanto. Muito bem, olha, em Taió, no Alto Vale, comerciantes e moradores contabilizam os prejuízos e concentram esforços na limpeza para retomar a rotina. A enchente histórica deixou um rastro de destruição na cidade. Assim que as águas baixaram em Taió, veio a dimensão do desastre. A enchente deixou um cenário de guerra. Os comerciantes da área central e bairros próximos juntaram forças e começaram a limpeza. O cenário era lamentável. Montes de entulho em frente aos estabelecimentos. Nessa loja, as cadeiras estofadas ficaram cheias de lama. Os móveis de madeira ficaram destruídos. As máquinas da prefeitura começaram a remoção do material com o auxílio do Exército. Foram anos de trabalho levados pela enxurrada. Sentimento de dor, de angústia, porque assim, a gente já passou por... Eu estou 29 anos no comércio, nunca vi algo igual, esse cenário horrível. O nível do rio bateu recorde, chegou a 12,40 metros. O prefeito da cidade pediu ajuda para as forças de segurança que mandaram embarcações para resgatar as pessoas que estavam no segundo pavimento das casas. Foi a maior enchente da história do município. Segundo um balanço divulgado pela prefeitura, mais de 3.000 pessoas foram atingidas. As águas invadiram 2.500 edificações do município, o que corresponde a 34% do total. Cerca de 1.300 eram residências. O prédio da prefeitura também foi afetado e a limpeza exigiu um esforço conjunto de muitas pessoas. Escolas também ficaram cheias de lama. O que mais nos preocupa agora são os negócios, né? Nas empresas, não só comércio, né? Facções. Na verdade, não dá para dizer um setor ou outro. Todo mundo, de uma forma ou outra, foi atingido, né, duramente aqui. A prefeitura orienta os comerciantes a aguardarem as chuvas desta semana ainda, antes de reestruturarem as lojas, porque pode ocorrer uma nova cheia. A Defesa Civil do município trabalha com cota de inundação de 11 metros e de alerta de 12 metros. E a chuva é mais volumosa hoje lá no oeste e meio oeste e também na serra. E aí se espalha ao longo do dia para o vale e as demais regiões, com volumes menores do que ontem, mas ainda com intensidade. E com isso, os riscos são grandes por conta do solo encharcado. O tempo deve melhorar gradativamente a partir de amanhã e aí para os próximos dias em consequência. Mas a chuva ainda vai cair de maneira menos intensa na quarta-feira. As temperaturas continuam amenas, apenas lá no oeste é que elas ficam mais elevadas. Em Chapecó, inclusive, a gente destaca aqui 28 graus para amanhã. Em Urupema, 20 graus de máxima. Em Criciúma também, 20 graus de máxima.
Já no litoral, em Florianópolis, as pancadas de chuva podem continuar caindo a qualquer momento do dia desta quarta-feira. Mas a máxima pode chegar aí a 21 graus. Em Joinville, máxima de 22 e Blumenau também máxima de 20 graus. A gente segue acompanhando a situação do tempo e traz as atualizações para você. Olha, intervalo rapidinho no SC Acontece. Na volta, a gente fala sobre os detalhes do impasse entre comerciantes e Ministério Público na capital. Não sai daí. Vamos mudar de assunto porque a antiga rodoviária da capital, localizada na Avenida Mauro Ramos e que hoje abriga um prédio comercial, está em xeque nesta semana. Os lojistas que estão ali há anos deverão sair por uma determinação do Ministério Público. O prazo estipulado para a desocupação encerrou ontem. Comércios da antiga rodoviária da capital amanheceram fechados nesta terça-feira. Alguns com placas que já mostram os novos endereços. Os comerciantes que decidiram abrir as portas não sabem até quando poderão manter as lojas funcionando. Eles preferiram não gravar entrevistas, mas contaram que muitos deles são proprietários há mais de 20 anos e que a desocupação vai levar ao fim das lojas, já que os aluguéis em outras partes do centro estão fora do orçamento. O prazo dado pela Prefeitura da capital para a desocupação encerrou ontem. O prédio possui infiltrações e outros tantos problemas. Afora o próprio atestado de funcionamento da Prefeitura, sem o qual nenhuma atividade comercial pode ser exercida. Por conta de laudos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil que indicam problemas elétricos e estruturais neste prédio, o Ministério Público de Santa Catarina recomendou que a Prefeitura de Florianópolis realizasse a desocupação do espaço. De acordo com o promotor de justiça, 6 comércios conseguiram liminares para continuarem operando. Além dos problemas na estrutura, as investigações do Ministério Público indicam sublocação irregular das lojas. Mesmo sendo um prédio público, os lojistas não pagavam os valores para a prefeitura, e sim para terceiros. As pessoas que estão lá, os comerciantes, eles nunca recolheram nada para a prefeitura, mas dizem que pagavam aluguel para terceiros. Então nós temos que descobrir quem são os terceiros e a que título que eles cobravam esses aluguéis e quanto que foi pago nesse tempo todo que, como eu disse, remonta a mais de 20 anos. Em nota, a Prefeitura da capital disse que realizaria nesta terça-feira uma operação conjunta entre Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Procon para fiscalizar o espaço. Por causa da previsão de chuva, a vistoria foi transferida para amanhã. Amanhã será feita uma grande operação por vários órgãos da Prefeitura, incluindo Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Municipal, a fim de verificar não só problemas outros ali nesses comércios, mas também exercer o poder de polícia e fechar aqueles que não estejam protegidos por essas liminares. A gente vai continuar acompanhando tudo isso para trazer mais informações para vocês. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta com mais informações. Até lá!